Dia. Meus amigos, a nossa entrevista do dia hoje é com o vice-prefeito Vitória de Santo Antão, professor Edmo Neves. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, é um prazer recebê-lo de novo, viu? Ô Bassan, a alegria é toda nossa, né? E aí agradecemos aí a todos que fazem a rádio e o programa Pernambuco no Ar. Dizer a você que é sempre bom a gente poder ter essa oportunidade, né, de se dirigir à população. E num momento como esse, um momento de final de ano, um momento de reflexão, é muito oportuno a gente poder estar aqui na manhã de hoje e, mais uma vez, agradecer e me colocar à disposição do Bassan e dos ouvintes. Professor Edmo, Vitória de Santo Antão vive uma situação bastante harmoniosa. A gente sente isso quando sai na rua, quando conversa com as pessoas. E fazendo, claro, um estudo antes de entrevistá-lo, eu fiz um levantamento e vi que eu não consegui encontrar na história um outro prefeito e vice-prefeito um outro vice-prefeito que andasse tão alinhado com o prefeito, que falasse a mesma língua, como acontece com o senhor e o doutor Paulo Roberto. A que se deve isso? Esse trabalho de união e esse trabalho conjunto que é realizado aqui em Vitória? Olha, Bassan, eu acho que, primeiro de tudo, a sintonia, né? Eu e Paulo, nós tivemos aí uma longa jornada, né? Uma longa trajetória. Nós estamos aí há quase 40 anos, né, de atividade, não só empresarial, mas sempre paralelo a nossas empresas, a gente teve uma atividade política. E tivemos sempre no mesmo universo político, né? Tanto de ideias quanto de ações políticas. Então, desde o processo eleitoral, desde a campanha, desde a nossa convivência, até a condição de educadores, né, a condição de filhos de Vitória de Santo Antão, as nossas origens. Então, há uma sintonia de ideias. E, é óbvio, a gente tem a experiência, né, adquirida ao longo desses anos. São 40 anos, 39 anos de atividade política. A gente já teve a oportunidade de estar por 4 vezes à frente de secretarias no município. A gente teve a oportunidade de ser vereador, de ser presidente da Câmara. Enfim, como funcionário do Estado, como professor, né? Tivemos também a oportunidade de gerir algumas unidades públicas do Estado. Então, a nossa experiência, né? Há um acúmulo de experiência entre mim e o prefeito. E é óbvio que é uma linha de trabalho que, como eu já falei, é uma linha de bastante sintonia. Há, acima de tudo, o respeito, né? O respeito à nossa amizade, o respeito à condição de prefeito, né? Eu digo sempre, todas as conquistas que a gente tem participado, eleição da governadora Raquel Lira, né? Nós fomos aliados de primeiro turno, no segundo turno estivemos juntos, né, no processo, e aí eu digo sempre que sob a liderança do prefeito Paulo Roberto. E essa é a condição de líder, né? Então, o vice-prefeito, ele é um liderado, né? Ele é uma pessoa que está ao lado do prefeito, mas ele tem que ter, né, a condição hierárquica e ver que o prefeito é o líder. O professor Edmo, como é que o senhor avalia esse terceiro ano da gestão do senhor e do doutor Paulo Roberto aqui na cidade de Vitória de Santo Antão? Foi melhor que ano passado? Quais foram os avanços? Como é que o senhor pode fazer, em resumo, essa avaliação? Olha, Bassana, a gente não pode deixar de avaliar o crescimento, né? Nós estamos numa crescente, né? Eu sempre digo isso e sempre afirmei isso nas nossas falas, nós fomos a melhor gestão num momento muito difícil que a humanidade passou. Quando nós iniciamos a gestão, a gente estava aí num pique, né, da pandemia. E aí você veja que as nossas preocupações naquele momento, né, a preocupação, o foco principal era salvar vidas, que era o bem mais precioso para nós, né? Então, naquele momento, Paulo Roberto e eu, a gente teve a oportunidade de brigar por vacinas para que pudesse dar celeridade, fomos em busca de consórcio para tentar comprar vacina para a Vitória de Santo Antão, e tudo foi caminhando no sentido da gente poder garantir a vida das pessoas. Algumas ações, na ocasião, com o secretário Eudes Lorena, que foi quem iniciou a Secretaria de Saúde, que à frente, né, é um cientista, é um professor universitário, um jovem de muita capacidade técnica,
E foi assim uma grande força naquele momento, né? No momento que eu fui secretário, nos auxiliou muito. E daí a gente teve dificuldades, né? De emplacar obras, de emplacar emendas, de emplacar por conta do mundo. O mundo estava parado naquele momento. Mas, mesmo assim, fizemos grandes mudanças desde o início da gestão. Mas obras estruturantes, né, a gente começa a realizar, porque a gente teve aí um ponto de... Então, eu posso dizer que, nesses 3 anos, eu acho que a gente tem dado velocidade, né, às nossas obras, aos nossos serviços. Tanto é que o que eu digo pode ser testado pelos índices, que cada vez aparecem melhorando, né? O índice na educação, o índice na saúde, o índice na qualidade de vida, renda per capita do município, né? A busca, eu acho que no primeiro ano também dos grandes feitos foi levar a Vitória para o cenário da articulação política, né? Nós tivemos a oportunidade, Paulo, desde o primeiro dia de governo, que nós tivemos a agenda com deputados federais, com deputados estaduais, eles, a Vitória está aqui, a gente precisa avançar e precisa de vocês. E foi assim, foi aí que a gente retomou o crescimento da cidade, retomou a construção da cidade e a ampliação do parque industrial, a conquista para novas indústrias, né? A escolha de secretários bastante acertadas, como o Alexandre Ferreira de Moraes, né, que foi ali e está como secretário de Economia, né, de Indústria. Isso. E que se mantém desde o início da gestão. Então, foi esse trabalho de equipe, um trabalho de articulação, e foi muito bem feito. Tanto é que os resultados estão aí. Nós passamos por uma eleição estadual, onde elegemos o governo do Estado, elegemos uma deputada federal, né, expressivamente, né, uma votação expressiva, o nosso deputado estadual. Nós renovamos, né, nós oxigenamos a Câmara Federal na hora que a gente entregou a Pernambuco uma deputada federal como Isa Arruda. Nós mantivemos, né, o nosso deputado estadual, o Joaquim Lira, na Assembleia. Então, todo esse conjunto que foi orquestrado, né, e a gente tem que reconhecer, né, sobre a liderança do prefeito, Paulo Roberto, foi muito bem orquestrado. E aí nós tivemos resultados fantásticos para os 3 primeiros anos de gestão, que, na verdade, são, como diz Paulo Roberto, são 3 anos, são 2 anos, 11 meses e 28 dias, 28 dias né, de gestão. Ainda não chegamos aos 3. E aí, esse crescimento, né, essa retomada ao desenvolvimento do município, ela foi feita e está sendo feita com muita velocidade. Tanto que nós fizemos grandes entregas desde o início do mandato e faremos ainda muito mais. A gente, desde o início de dezembro, que estamos trazendo aqui setores da economia, da política, os vereadores estiveram aqui na sexta-feira passada, e a todos eu fiz a pergunta que vou fazer ao senhor agora. É sobre a nossa Feira Livre. A Prefeitura, inclusive, no último dia 7 de dezembro, anunciou o aviso lá de licitação para contratar uma empresa para construir o novo espaço. Como é que o senhor avalia essa mudança? O senhor acredita que vai acontecer ainda neste mandato? O senhor tem conversado com o prefeito com relação a isso? Olha, Bassan, Vitória sente essa necessidade, né? A gente vem, ao longo de todos esses anos, amargando com esse congestionamento, né, no centro da cidade de Vitória de Santo Antão. E é um problema enfrentado, né, por todos esses moradores, esse pessoal que está dentro, essas residências que estão dentro do pátio da feira. A feira foi avançando ao longo dos anos e ocupando vias públicas, né, e há um incômodo muito grande. A preocupação da gestão tem sido de oferecer, obviamente, o de melhor para esses feirantes. Nós temos aí, e ninguém, às vezes eu caminho, eu estou sempre na feira, conversando com as pessoas, e aí há esse questionamento. Não, vão tirar... Olha, ninguém vai ser jogado fora, né? A nossa preocupação é oferecer qualidade em tudo que se faz. Não se vai tirar o feirante de uma situação ruim para uma situação pior. Vai se fazer com consciência,
A oposição, no seu papel, né? Às vezes fala aí, alguns opositores comentam com relação ao Rio, com relação a essas situações. Mas, olha, tudo isso é tecnicamente avaliado, né? Nós teremos cuidado, nós teremos cuidados, né, com as pessoas. A gente não vai, de forma nenhuma, né, de forma irresponsável, fazer mudanças. Então, é necessário, inicialmente, tranquilizar a população. Quando se anuncia, né, a mudança, ela é uma mudança para melhor. Todas as ações feitas pelo prefeito Paulo Roberto ao longo da gestão, com relação à melhoria de acessibilidade, à desobstrução de vias públicas, né? Ali você veja o feito, né, que foi um grande desafio, né? Nós tínhamos ali aquelas barracas no Livramento, né? Aquilo ali foi tudo feito de forma amigável, de forma consciente. O próprio proprietário via a necessidade de mudança. Então, hoje, quando a gente vai à Feira Livre, o próprio feirante sente a necessidade de organização e cita exemplos. Exemplos como foi Caruaru, exemplos como foi o Cabo de Santo Agostinho e tantos outros municípios, né? Então, Vitória não é diferente. A gente precisa oferecer áreas melhores, né? Aí, obviamente, vai se ouvir as pessoas, né? A gente tem tido isso, e isso tem sido feito desde o início da gestão. Nenhuma medida tem sido tomada, medida de mudança, principalmente quando se trata de você vai mudar a vida de alguém, né? A ferramenta de trabalho, principalmente, sem ouvir as pessoas. Então, todas essas pessoas serão reconduzidas, cadastradas, né? Áreas serão distribuídas de forma equivalentes, né, ao que já se tinha. Então, haverá todo um cuidado, todo um estudo. Não há por que haver preocupação em relação a isso. É lógico que há pouco mais de 48 horas do término do ano, a gente não tem condições de dizer que isso vai acontecer já, né? Mas que irá acontecer, sim. E a previsão, se tudo estiver pronto a contento da população, a contento dos comerciantes, né, dos feirantes, isso vai ser tomado imediatamente a medida. Até porque eu garanto a você que com o carinho que a gente tem feito às obras, né, com o cuidado que a gente tem feito às obras no nosso município, com o capricho, né, do prefeito Paulo Roberto, de oferecer sempre qualidade em tudo que faz, eu acho que, estando pronto, quem vai pedir para ir para lá são os próprios feirantes, porque vai ser um sucesso. Vai ser um pátio pronto para receber. Olha, você que está acompanhando o nosso programa, seja na internet, no YouTube. No YouTube você pode deixar mensagem aí no YouTube com sua pergunta. Você pode também enviar pelo WhatsApp 2160-1734. 81 é o DDD, 2160-1734. Flávio está participando com a gente aqui. Ele diz: Vitória está vivendo um novo momento de grandes melhorias em toda a cidade, grande avanço para a nossa cidade. Gostaria de fazer apenas uma pergunta ao vice-prefeito. No loteamento de São José, está sendo contemplada com o calçamento. Ficamos todos felizes porque fazia mais de 20 anos que o loteamento aguardava. Porém, apenas uma rua vai ser calçada, a rua do vereador Davi Frutas. A demais vai ficar para segundo plano. Coisa que não estamos entendendo. Eu fico grato pela minha pergunta. Se pode ir. Claro que pode, aqui não tem esse negócio, não. Gostaria que o senhor sabe onde fica ali, não? O loteamento. Sim. Loteamento de São José, por favor. Olha, Bassan, com relação a ser a rua do Davi Frutas, é apenas uma mera coincidência, né? Tudo que é feito toda a intervenção que é feita na infraestrutura desses loteamentos, elas são, inicialmente, a preocupação é de calçar as primeiras ruas que dão mais acessos, que garantem mais acesso à população. Então, se eu tenho uma rua que dá acesso a 10 ruas transversais, eu vou calçar primeiro a rua principal. Esse seria o que nós poderíamos chamar de avenida, né? Que a distribui. Então, há todo um critério para isso. Não é um critério de escolha pessoal, né? E de tranquilizar o Flávio, né? Isso. E tranquilizar o Flávio que nos acompanha, que nós não podemos fazer todo o calçamento de uma vez. A gente iniciou pela rua
Agora me falha a memória do nome da rua. Ele não falou a rua aqui, só disse que era a rua do vereador, mas como o senhor disse, não tem... Onde mora o vereador Davi, né, que é no loteamento de São José, mas que irá se dar continuidade a essa parte. É bom, né, que a gente reflita, inclusive, sobre isso, Barção. É um momento muito oportuno que o Flávio nos traz. O grande problema, né, da ausência de infraestrutura nos nossos loteamentos deu-se em uma época muito difícil, né, digamos até assim, de administrar, né, uma cidade. A gente teve muitos loteamentos que foram liberados ao longo dos anos sem nenhuma infraestrutura. Então, isso termina hoje explodindo na mão do serviço público, né? A gente tem hoje a ausência, por exemplo, de fossas sépticas nessas comunidades, né? Há muitas comunidades que estão próximas à região, ao rio, levaram todo esse esgoto domiciliar para o rio Itapacurá, de modo que a nossa cidade é uma das cidades que mais polui o rio com esgoto domiciliar, né? Vamos reverter isso. O nosso prefeito, junto com a nossa deputada federal, Isa Arruda, o nosso deputado estadual, Joaquim Lira, a governadora, né? Há um esforço coletivo para que Vitória possa ter melhor qualidade de infraestrutura, principalmente na área de saneamento. Para você ter uma ideia, Vitória de Santo Antão ela tem 85% de rede coletora da Compesa pronta e não funciona. Esses 85% desse esgoto vai todo para dentro do rio Itapacurá pela ausência de estações elevatórias. A Compesa não tem investido no município de Vitória de Santo Antão. E isso tem sido uma briga do nosso deputado, do nosso prefeito, né? Eu tenho tido a oportunidade de ir conversar com o presidente de Compesa, de ir reivindicar para que Vitória possa ter uma solução definitiva desse grave problema, desse gravíssimo problema. Então, isso ocorre em todos os loteamentos que surgiram, né, no passado. No governo de Elias Lira, já se passou a exigir, nos últimos governos de Elias Lira, a legislação, inclusive legislações municipais, foram adequadas para que essas exigências fossem feitas. Os loteamentos hoje eles só podem surgir com infraestrutura. Tem que garantir calçamento, eletrificação, saneamento e água, abastecimento, para poder ser comercializado. No passado não funcionava assim. Então, a gente convive com esse problema. É um volume imenso de obra, né, e a ausência de saneamento, isso tem perturbado, tem prejudicado muito, porque a gente tem, pelo menos, que construir as galerias para águas pluviais. Construídas as galerias para águas pluviais, o morador entende que aquilo ali é galeria para esgoto, só que é galeria para água pluvial. E há uma obstrução disso aí, termina que não há uma drenagem correta, a gente perde muita capacidade de drenagem, há alagamentos. Então, aí é muito complexo a gente falar sobre isso. Mas está sendo feito. E aí, quando a gente está lá no São José, a gente não vai lá só bater pedra de calçamento. A gente vai fazer compactação, a gente vai fazer calçada, a gente vai fazer o saneamento, né, para poder garantir a durabilidade do que está sendo investido, né, da despesa que está se tendo com o dinheiro público. Uhum. Então, tem sido sempre de muita responsabilidade, né? Não é apenas compactar e bater pedra. Tem que fazer toda uma reestruturação para poder calçar. Ok. Permaneça aí com a gente, viu, professor? Porque no segundo bloco a gente vai trazer mais interrogações dos nossos internautas e ouvintes e também falar sobre 2024, né? O que pensa o professor Edmo sobre as eleições do ano que vem. A gente vai ao intervalo e volta bem rapidinho, não sai daí. Inclusive, aproveita e compartilha para os amigos assistir também, porque tem a segunda parte da nossa entrevista aí. Estamos apresentando o programa Jornal da Manhã. Tranquilo, né?